Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, deverais praticardes o juízo entre o homem e o seu próximo. Aqui nós vemos Israel ali se alegrando com o templo do Senhor. Vemos ali Israel colocando o templo acima de Deus, deixando de amar o Criador para amar assim o templo. Eles tinham uma idolatria tremenda pelaquele templo. E Deus já estava cheio de tudo que tem eles praticado ali dentro daquele templo, que nada do que eles tinham feito ali dentro seria de proveito próprio ou até mesmo de alegrar ao Senhor. O Senhor estava triste por devido ver eles ali dizendo que estavam adorando a Deus e ali adorando o templo. E Deus ali falou para eles, dizendo aqui no versículo 3, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos. Deus não estava interessado em que eles fossem para o templo. Deus estava interessado se eles melhorassem os seus caminhos. É como nos dias de hoje. As pessoas vão para a igreja para dizer que vai adorar ao Senhor. Mas adorar o Senhor, você poderia estar adorando no seu trabalho. Muitas vezes no seu trabalho, você tira o tempo para conversar o que não convém. Não é verdade? Então o que acontece? As pessoas acham que ir para o templo é adorar ao Senhor. Ir para o templo, como diz os apóstolos, é somente uma reunião ali entre irmãos, né? E mostrar ali a comunhão, né, de adoração a Deus, mas entre irmãos. Mas a verdadeira adoração é você no seu lar, é você no dia a dia, como disse o Senhor Jesus, aquela mulher na beira do tanque. Ali aquela mulher dizendo que Israel, né, adorava lá no templo. Mas Jesus disse, olha, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus aqui não mostrou que você deveria adorar num templo, porque ele já sabia o que Israel fazia lá dentro do templo. Não fez nada agradável, a não ser entristecer ao Senhor. Deixaram eles ali também de amar ao Senhor, para amar as quatro paredes, para amar ali o altar, para amar ali o sacrifício. Hoje também não está diferente. As pessoas deixaram de amar a Deus e agora estão amando o sacrifício, dizendo que se não fizer isso, Deus não vai lhe dar aquilo que pede. Dizendo se não sacrificar, o Senhor não vai ouvir elas. Isto não é verdade, porque Jesus veio para nos tirar debaixo desse fardo, debaixo dessas coisas que Israel praticava. Nos dias de hoje estão praticando a mesma coisa. Estão deixando de amar a Deus para estar assim adorando o templo. Está assim construindo templos e mais templos e deixando de cuidar das vidas que estão morrendo aos relentos. Quantos morrem pelas ruas e nós ali em construção e nós ali em dedicação a um local e deixamos de amar a Deus que está dentro de nós. Jesus disse que ele iria, mas ele enviaria o Consolador. O Consolador não está dentro de um templo feito por mão de homem. O Criador não habita dentro de um templo feito por mão de homem, mas ele habita num corpo. Esse corpo é a igreja, que são nós. A igreja não é a igreja de quatro paredes. Ali é um local somente de adoração a Deus, né, onde os homens tiraram o que nem precisava, mas só que os homens hoje esqueceram do templo que são eles, para adorar o templo de quatro paredes. Nós precisamos de voltar a rever os nossos erros através da palavra de Deus e entender que o templo verdadeiro é o nosso corpo, o qual é o templo do Espírito Santo. É nesse templo que é o nosso altar,
é onde Jesus está, é no nosso corpo. Devemos exaltar a Cristo no nosso corpo, deixar de adorar as coisas e agora amar ao Criador. Aqui no versículo 4 ele diz assim: não vos confieis ou fieis em palavras falsas. Olha só, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Olha aí, eles estavam ali adorando o templo. Eles ali colocavam o templo em cima de Deus, como se fosse Deus embaixo e o templo em cima. Deixaram de amar o verdadeiro Deus em espírito para adorar uma casa, para adorar quatro paredes, para adorar o templo. Hoje, como disse, não está diferente. Deixamos de amar a Deus em todo lugar que nós estiver para adorar o templo. Muitos dizem: dia tal eu tenho que ir para a igreja, porque lá eu vou adorar o meu Deus. E no trabalho, como eu disse, a boca não para parada, não para fechada. E no ônibus, se alguém pisar no pé, disse: a minha mente está no Senhor, mas a minha mão, ela vai fazer besteira. Então, deixamos de obedecer a Deus para obedecer a homens, para obedecer a templos, e deixamos de obedecer ao Deus verdadeiro que está no nosso templo, que é o templo do nosso corpo, o qual o Espírito Santo habita. E outra coisa que o Senhor estava aqui dedicado a dizer a eles, estava aqui dizendo: olha, vocês estão aí construindo, vocês estão aí adorando o templo, e aqui no versículo 5 ele diz assim: mas se verás, melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, deverás praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo. Porque eles estavam deixando, de ali se dedicar a ajudar uns aos outros para dedicar somente ao templo. Eles deixavam as suas mulheres em casa, deixavam muitas vezes os homens, as suas mulheres em casa, para se dedicar ao templo. Mas esquecia de se dedicar uns aos outros, que foi para isso que Jesus nos chamou, para nos unir em qualquer lugar. Não precisa ser numa igreja, reunir em qualquer lugar. E ali o Espírito está no meio de nós. Como o próprio Jesus disse. Jesus disse bem claro: onde estiver um ou dois reunidos no meu nome, ali estarei eu com vocês. Ele não diz que você deveria estar reunindo no templo, porque Deus nunca aceitou isso. Deus nunca aceitou um templo feito por mão de homem, porque o homem, ele é muito vago, ele começa agora a adorar aquilo que ele fez. E Deus muitas vezes não quer nada disso, quer o homem corpo e alma, mas não quer que o homem adore outras coisas a não ser ele. E muitos têm adorado templos, e muitos têm adorado igreja, muitos têm adorado homens, e têm deixado de adorar a Deus, têm deixado de amar a verdadeira santidade que é Deus. Para amar homens que muitas vezes corruptos, muitas vezes mentirosos, e nós damos ouvido a essas pessoas e deixamos de buscar em nossos lares, diante do Senhor, para buscar em homens que nada tem para nós. Porque hoje os homens estão buscando intermediários, e o nosso intermediário hoje é Jesus Cristo. E Ele enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos alcançar a vitória, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Então, vamos adorar a Deus em espírito, vamos deixar de amar as coisas, vamos deixar de amar a templo, vamos deixar de amar o que não convém. Vamos amar ao Senhor individualmente, ou quando estivermos juntos, adorar, ali em conjunto. Mas o melhor é você e Deus, porque você pode adorar a Deus em qualquer lugar que você estiver. Porque não é num templo que Deus vai te ouvir, porque o templo que Deus vai te ouvir é o templo do seu próprio corpo. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus não habita em quatro paredes. Deus habita dentro do ser humano. Deus é Deus conosco. Ele anda no meio de nós, através da vida de cada irmão. Vamos rever os nossos erros. Vamos voltar para o Senhor.
Vamos se dedicar individualmente ou em conjunto somente ao Senhor. Não vamos adorar altar, não vamos adorar sacrifício, não vamos viver nesta vida que já foi passada, porque Jesus já nos libertou, Cristo já nos libertou. Examina o homem a si mesmo, então examina a ti mesmo. Veja se você está correto com as coisas que você faz. Veja se é correto você adorar as coisas e deixar de adorar o Criador. Veja se Deus determinou um local para adorar a Ele. Deus não determinou o local. Deus disse que aonde que estiver um ou dois reunidos no meu nome, eu ali estarei com vocês. Então Deus está em qualquer lugar, que qualquer templo, homem, estiver adorando, Deus está presente. Deus não disse que nós devíamos adorar em Israel, Deus não disse que nós deveríamos adorar em templo, Deus não disse, Deus só disse uma coisa: os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. E aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei com vocês. E o Espírito Santo não está dentro de templo, o Espírito Santo está dentro do templo, que é o nosso próprio corpo. Jesus disse: eu derrubarei esse templo, que era o templo feito pela mão de homem, e em 3 dias reconstruirei outro. E o templo que ele reconstruiu foi quando ele ressuscitou. O nosso templo é Jesus Cristo. O nosso templo não é físico, o nosso templo é espiritual. O nosso templo é Jesus Cristo. Então vamos adorar Jesus. Vamos deixar de adorar as coisas para ser filhos de Deus, não filhos de homens, não filhos de igrejas, filhos de templo, filho de casa de 4 paredes, mas vamos ser filhos de Deus, porque o nosso templo é Jesus Cristo. E nós somos o templo do Espírito Santo. O altar, onde queima, é o nosso corpo, o sacrifício vivo, que é Jesus Cristo dentro de nós. Amém? Espero poder ter assim te ajudado a você entender que hoje as pessoas voltaram como outrora, como está aqui em Jeremias 7. Deixaram de amar a Deus para amar as coisas, para amar as 4 paredes. Então, meus irmãos, vamos rever o que está acontecendo. E Deus assim vai nos operar milagres outra vez, porque a coisa está feia e não está acontecendo mais nada, porque Deus afastou das 4 paredes